Bem, amigos, neste vídeo nós vamos comentar a respeito do teletrabalho e das regras previstas na CLT após a reforma trabalhista que versam justamente sobre o teletrabalho. Amigos, o teletrabalho ele não é novidade assim no nosso ordenamento jurídico. O teletrabalho basicamente são aquelas situações em que o empregado não está de corpo presente, não está presencialmente lá no local de trabalho. Ele não está ali nas dependências do empregador. Ele acaba trabalhando em outro local, trabalhando na sua residência, trabalhando ali em um escritório de home office, tá legal? Trabalhando lá na casa da sogra, né? Enfim, o importante é que ele não está fisicamente, pessoalmente, nas dependências do empregador. E nós vamos ver, amigos, aqui na tela. Vejam só, há alguns anos, a CLT foi alterada no seu artigo 6º, justamente para alcançar essas situações em que o empregado não está fisicamente no local de trabalho. Então, o artigo 6º, mesmo antes da reforma trabalhista, ele já nos dizia o seguinte: não, olha só, não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, ou seja, o trabalho em regime presencial, do executado, né? Não se distingue o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância. Legal? Então, esse trabalho à distância, trabalho realizado no domicílio do empregado, amigos, nós estamos, né, já se referia aqui a CLT ao chamado teletrabalho. Legal? Então, não se distingue o trabalho presencial daquele trabalho em regime não presencial, desde que estejam presentes, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Legal? Então, estando presentes ali a prestação de serviços com pessoalidade, com onerosidade, com subordinação, com alteridade, não é o fato, não é o simples fato de um empregado estar fisicamente em outro local que obsta o reconhecimento do vínculo empregatício. E nesse sentido, em relação à subordinação, é claro que a subordinação, ela terá algumas peculiaridades quando ela não ocorrer, quando o trabalho não for prestado presencialmente. Legal? E nesse sentido, o parágrafo único do artigo 6º já nos dizia o seguinte, olhem só. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Tá legal? Então, do que o legislador está falando aqui? Pessoal, ele está falando do uso de tecnologias para fiscalizar, controlar, supervisionar o empregado. Tá legal? Então, eu instalo uma câmera. Eu tenho ali mecanismos, né? Tem sistemas de e-mail, eu tenho sistemas de monitoramento de produtividade, eu tenho WhatsApp, enfim, é uma série de tecnologias que permitem aos chefes, permitem ao supervisor e aos empregadores, de algum modo, supervisionar, controlar e fiscalizar o trabalho alheio, o trabalho prestado pelos seus empregados. De modo que a subordinação jurídica, tanto quanto a supervisão é realizada direta e pessoalmente, ou seja, no mesmo ambiente, do mesmo local, ou quando a supervisão, ela se vale, né, a subordinação, ela acaba se valendo desses meios tecnológicos, tá legal? Então, em ambos os casos, haverá subordinação, né, e aquele trabalhador será considerado empregado para fins da relação empregatícia. Isso tudo, amigos, já constava da CLT mesmo antes da reforma trabalhista. A novidade, ela está lá no artigo 75A e seguintes da CLT. Então, nesse sentido, antes de nós passarmos a leitura e a análise de cada um desses dispositivos, eu vou lembrar a você que, após a reforma trabalhista, passou a estar positivado na CLT dois regimes de execução, dois regimes de prestação de serviços.
Tá legal? Ou duas modalidades de contratos de trabalho. Quanto ao local de execução ou local de prestação de serviços, o contrato de trabalho poderá ser presencial, né, o regime contratual poderá ser presencial, ou o contrato de trabalho poderá ser em regime de teletrabalho. É o regime não presencial. Legal? Então, nós temos aí essa dicotomia, o regime presencial e o regime não presencial, chamado de teletrabalho pelo próprio legislador. Muito bem. Ainda antes de nós passarmos à leitura dos principais dispositivos seletistas, é importante destacar para vocês o quê? No teletrabalho, vamos destacar aqui algumas observações relacionadas ao teletrabalho. No teletrabalho, haverá a utilização das chamadas TICs, de tecnologias da informação e de comunicação, que irão viabilizar a fiscalização, a supervisão e o controle daquele teletrabalhador. Legal? Então há o uso aqui intensivo de tecnologia para a supervisão do trabalho alheio do teletrabalhador. Muito bem, nós veremos que esta não presencialidade do teletrabalho, ela não ocorre ali em 100% do tempo. Nós vamos ver que o teletrabalho é aquele que se dá preponderantemente fora das dependências do empregador. Legal? E vejam que nós utilizamos aqui a palavrinha, o vocábulo preponderantemente. Significa dizer, amigos, que o teletrabalhador, ele não fica exclusivamente, ele não fica 100% do tempo fora das dependências do empregador, mas apenas preponderantemente, ou seja, na maior parte do tempo, ele fica fora das dependências do empregador. Mas vejam, é possível que ele compareça ao local de trabalho para atividades e para ocasiões específicas. Legal? Então, em algumas situações, o empregador vai lá e convoca o teletrabalhador e fala, olha, nessa sexta-feira a gente vai fazer uma reunião de balanço aqui com toda a equipe, por que você não comparece lá até o local de trabalho? Tá legal? Então, esse comparecimento ocasional do empregado até o local de trabalho não descaracteriza o regime de teletrabalho, porque o que importa é que ele seja não presencial, preponderantemente, na maior parte do tempo. Tá legal? Outra observação importante é que, vejam, o teletrabalhador, ele não é um trabalhador externo. Não é um trabalhador externo. Tá legal? Daldi, mas ele fica fora da empresa. De fato, ele fica fora da empresa. Mas esta expressão trabalhador externo, ela tem um significado próprio. São empregados que atuam, por exemplo, como vendedores. Tá legal? São empregados que atuam, por exemplo, como vendedores externos, que atuam como motoristas, né? E que, de algum modo, o próprio trabalho deles, ele, por essência, né, ele ocorre fora das dependências da empresa. Então, eles são chamados de trabalhadores externos. O teletrabalhador, amigos, por uma expressa disposição legal, ele não é considerado um trabalhador externo. Legal? É uma nova modalidade, legal? É uma nova modalidade que consiste no regime não presencial de trabalho preponderantemente na maior parte do tempo. Tá legal? Por estar fora das dependências do empregador, o que vai acontecer? Aquele teletrabalhador, ele não estará submetido a um controle rígido da jornada de trabalho. Legal? Então, aquele trabalhador, ele não vai, né, como regra geral, ele não estará obrigado a registrar ali, né, passar o dedo em algum equipamento para registrar a hora que ele inicia a jornada, a hora que ele sai para o almoço, a hora que ele retoma o seu trabalho e a hora que ele finda a sua jornada em cada dia. Legal? Então, a regra geral é que o teletrabalhador não esteja submetido a esse controle rígido de jornada. E é por esse motivo que ele foi excluído
ele foi excluído lá por meio do artigo 62, inciso 3º da CLT, do controle de jornada e dos direitos relacionados à duração da jornada. Significa dizer que o teletrabalhador, como regra geral, ele não fará jus à hora extra. O teletrabalhador, como regra geral, não fará jus a adicional noturno. O teletrabalhador não fará jus àquela indenização decorrente da não concessão do intervalo intrajornada. Ele foi excluído do capítulo relacionado à duração do trabalho. Legal? Vamos ver tudo isso em detalhes mais à frente. E a última observação. Então, nós já vimos aqui 3 observações. Excluído do controle de jornada. Legal? E a quinta observação é que é possível uma alteração do regime de trabalho. Como assim, Daudi? É possível que alguém que hoje trabalha em regime presencial vá para o regime de teletrabalho, e é possível também o caminho inverso. Alguém que hoje faz ali o teletrabalho, ele tem o seu regime alterado para o regime presencial. Legal? Então é possível os 2 caminhos, tanto do presencial para o teletrabalho, como do teletrabalho para o presencial. Agora nós vamos ver os detalhes relacionados a isso aí. Legal? Mas já grave aí estes 5 pilares do teletrabalho. Depende da utilização desses recursos de tecnologia da informação e comunicação. Teletrabalho, ele é aquele que ocorre preponderantemente fora das dependências do empregador, tá legal? Ele não é considerado um trabalhador externo, legal? Ele foi excluído do controle de jornada. Mais à frente nós vamos ver todas as repercussões decorrentes dessa exclusão do controle de jornada e ainda é possível a alteração do regime presencial para o teletrabalho e vice-versa. Entendido até aqui? Agora nós vamos trazer alguns detalhes relacionados a esse regime não presencial. Se nós formos lá no artigo 75b, veremos lá claramente a definição legal, definição seletista do que é teletrabalho. A dicção do legislador considera-se teletrabalho a prestação de serviços, vejam a palavra, preponderantemente fora das dependências do empregador, friso, não é exclusivamente, tá legal? Na maior parte do tempo, não é necessário que 100% do tempo ele esteja fora das dependências do empregador. Então, essa prestação de serviços com a utilização de tecnologias da informação e comunicação, são aqueles TICs que nós comentamos, que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Legal? Então, preponderantemente fora das dependências do empregador, e ele não é um trabalhador externo, já vimos comentado isso aí. Legal? Em relação a esta preponderância, o parágrafo único vem nos deixar claro o seguinte: o comparecimento do empregado às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença física do empregado não descaracteriza o regime de teletrabalho. Legal? Então não é porque ele compareceu lá naquela sexta-feira para a reunião de balanço, não é porque ele teve que ir até a empresa para atender um cliente especial, né, fisicamente, pessoalmente, é que ele deixa de ser um teletrabalhador. Ele continua sendo um teletrabalhador, já que a prestação de serviços fora das dependências, ela é preponderantemente, ela é apenas preponderante no teletrabalho. Tá legal? Vamos avançar um pouco mais. Aqui no artigo 75C, nós temos o seguinte: o legislador diz que a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Amigos, muita atenção aqui, legal? Muita atenção aqui, porque que pode cair na sua prova. Tanto a literalidade do que nós acabamos de ler, no seguinte sentido, a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato. Legal? Então, em algum local lá do contrato de trabalho,
deve estar escrito que aquele empregado, que o Bruno, por exemplo, é um teletrabalhador. Ele foi contratado sob o regime não presencial. Isso deve constar expressamente no contrato de trabalho. Então, é importante que a gente conheça, que a gente se lembre disso para fins de prova. Mas já aprofundando um pouco mais, é importante que a gente saiba uma segunda decorrência deste artigo 75C da CLT. Se nós formos lá no artigo 442, no 443 da CLT, nós vamos ver que, como regra geral, o contrato de trabalho, ele pode ser um contrato tácito e expresso. E sendo expresso, ele pode ser verbal ou por escrito. Então, a regra geral no direito do trabalho é que não seja necessária a formalização do contrato de trabalho, que não seja necessário reduzir a termo o contrato de trabalho, né? Reduzir ali, anotar, né? Entabular um contrato ali em cláusulas por escrito. A regra geral é que admite-se o contrato tácito e até mesmo o contrato verbal. Agora vejam, há algumas exceções. Por exemplo, o contrato de aprendizagem, o contrato de trabalho intermitente, o contrato de trabalho temporário, né? São situações em que claramente a CLT disse que o contrato deveria ser expresso, deveria ser escrito, tá legal? Mas vejam, aqui em relação ao teletrabalho, a CLT não chegou a dizer claramente, expressamente, que o contrato do teletrabalhador deveria ser por escrito. Mas vejam, implicitamente ela acabou dizendo isso. Na verdade, vejam, quando o legislador nos diz que a modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual do trabalho, indiretamente, ele está dizendo que aqui é necessário termos um contrato de trabalho por escrito. Tá legal? Então, nós temos aqui mais uma das exceções à regra geral. A regra geral é que não é necessário formalizar o contrato de trabalho. Legal? Aqui nós temos mais uma das exceções. Né? E fica claro esta exceção a partir do momento em que o legislador disse ainda que o contrato deverá especificar quais atividades serão realizadas pelo empregado. Legal? Mais à frente, no artigo 75C ou 75D, haverá a menção de que algumas cláusulas, algumas responsabilidades relacionadas àquela relação, aquele vínculo empregatício, constarão de um contrato de trabalho por escrito. E aí a gente consegue realmente confirmar, corroborar essa conclusão de que o contrato do teletrabalhador deve ser por escrito. Legal? Agora, partindo aqui para o artigo... Ainda tratando aqui do artigo 75C, nós temos duas regras relacionadas à alteração do regime de trabalho. Já havíamos comentado que é possível tanto a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, então era possível a alteração aqui nesse sentido, e havíamos comentado também que é possível a alteração no sentido inverso, do regime presencial para o regime de teletrabalho. Legal? Os parágrafos 1º e 2º aqui do 75C, eles vão nos dizer quais são as regras que devem ser observadas em ambas estas alterações. Legal? Então vamos iniciar aqui com o parágrafo 1º do artigo 75C. Então diz o seguinte: poderá ser realizada a alteração entre o regime presencial e de teletrabalho. Então, entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes e haja aditivo contratual nesse sentido. Legal? Então, vejam só. Parágrafo 1º está nos dizendo que para estas alterações aqui, tanto essa em azul como essa em roxo, é possível que ela ocorra desde que haja mútuo acordo. Legal? São dois requisitos aqui cumulativos e ainda um aditivo contratual. De algum modo eu tenho que formalizar aquela alteração do contrato, aquela alteração no regime de prestação de serviços. Então, vejam só, quando a gente diz que é acordo mútuo, eu estou dizendo que essa é uma alteração bilateral. Legal? Uma alteração bilateral.
Mas não parou por aí. O legislador disse ainda o seguinte, olha, poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial. Legal? Ou seja, justamente essa setinha que nós marcamos aqui em azul, do teletrabalho para o presencial. Legal? Por determinação do empregador. E a partir desse momento eu estou falando não em uma alteração bilateral, mas em uma alteração unilateral do regime de execução. Legal? Uma alteração unilateral. Desde que seja garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, então na alteração unilateral, eu tenho que obedecer esse prazo mínimo de 15 dias de transição e ainda sempre registrando em aditivo contratual. Legal? Aqui, vejam, o detalhe é que esta alteração unilateral do regime de execução do contrato, ela apenas se dá nesse sentido aqui, ó, do teletrabalho para o presencial. O caminho contrário que nós marcamos em roxo, ele exige mútuo acordo. Tá legal? Então, nós vamos anotar aqui estas informações, né? Então, a alteração do presencial para o teletrabalho é sempre bilateral. Tá legal? Já a alteração do regime presencial, o regime de teletrabalho para o presencial, ela pode ser bilateral ou unilateral. Bacana? Como é que eu faço para memorizar isso aí, Daudi? Eu já entendi que sempre haverá um aditivo contratual para formalizar a alteração. Legal? Então, sempre haverá em qualquer alteração, qualquer que seja o sentido dessa mudança, será necessário reduzir a termo esta alteração. Mas, a depender do sentido da minha mudança, é possível a alteração unilateral. Então vejam só, imagine aí o seguinte, imagine aí um teletrabalhador que começa a fazer corpo mole. Legal? Começa a fazer corpo mole, né? Demora para responder uma mensagem do chefe no WhatsApp, ele demora para responder os e-mails ali do empregador, né? Para gerar os relatórios que o empregador determina. Tudo isso faz parte do contrato de trabalho e ele está fazendo ali um corpo mole, uma indolência, uma preguiça mesmo. O que faz o empregador? Está dentro do poder diretivo do empregador justamente poder alterar unilateralmente a situação desse empregado. Então, se ele está fazendo corpo mole no teletrabalho, ele será alterado, ele voltará a trabalhar em regime presencial. Legal? Então, é essa alteração que é admitida em caráter unilateral. Bacana? Neste caso, o empregado estava acostumado a trabalhar ali na sua residência, ele não chegava a vestir ali o uniforme, as roupas de trabalho, ele inclusive já tinha vendido o veículo dele, não precisava mais de carro para se deslocar ao trabalho. Legal? Então, ele já havia adaptado a sua rotina, a sua situação de teletrabalhador. Para que ele passe a trabalhar presencialmente, é justo que seja dado um período de transição mínimo que é de 15 dias. Legal? Então, nesse sentido do teletrabalho para o presencial, é possível a alteração unilateral, 15 dias de transição, em qualquer sentido, seja do teletrabalho para o presencial e vice-versa, é possível a alteração bilateral, mútuo acordo, né, sempre registrando em aditivo contratual. Bacana? Vamos avançar um pouco mais, e aqui nós vamos ver o que nos diz o artigo 75D, artigo 75D da CLT, que menciona o seguinte: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária para a adequada prestação do trabalho remoto, teletrabalho, bem como reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Legal? Então, no contrato do teletrabalhador, que nós já sabemos, deve ser reduzido a termo, deve ser por escrito, eu tenho que prever também quem é responsável pelos equipamentos,
quem é responsável pelas despesas relacionadas ali ao trabalho remoto, né? Responsabilidade tanto pela aquisição, quem vai comprar ali o micro, o desktop, enfim, o computador que o teletrabalhador vai utilizar. Quem vai consertar, né? Quem vai dar manutenção naquele equipamento, tá legal? Quem vai fornecer ali eventuais acessórios que sejam necessários para o trabalho remoto. Então tudo isso, todas essas responsabilidades, quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, constará de um contrato escrito. Legal? E vejam só, parágrafo único, toma o cuidado de dizer o seguinte, as utilidades, essas utilidades mencionadas no caput, não integram a remuneração do empregado. Ou seja, os equipamentos que ele utiliza para a prestação do trabalho remoto, a infraestrutura que ele utiliza para a prestação do trabalho remoto, ou ainda eventuais despesas, eventuais reembolsos que ele recebe em razão dessas despesas, tudo isso não integra a remuneração do empregado. Então imagine o seguinte, olha só, o Bruno é um teletrabalhador, legal? O que acontece? Ele fica lá na casa dele e ele edita os vídeos aqui do Estratégia Concursos. Para editar os vídeos, ele vai precisar de um equipamento, ele vai precisar de um computador, de no mínimo 2 telas grandes, bonitas, né, com boa resolução. E quem vai fornecer isso tudo a ele? Então as responsabilidades por esse fornecimento constarão de um contrato por escrito. Vamos supor que o Estratégia Concursos vá lá e instale lá na casa do Bruno todos esses equipamentos. Legal? Estratégia, um empregador vá lá e faça isso pelo empregado. E na verdade, nós sabemos que para ele fazer esse trabalho, o Bruno vai precisar de um link de internet. Ele vai precisar, inclusive, de uma internet ali de altíssima velocidade. Então, a Estratégia Concursos vai lá e fala o seguinte, olha, Bruno, contrate essa internet e eu vou reembolsá-lo. Então, o Bruno vai lá e contrata a Claro, a Oi, né, a TIM, a Embratel, enfim, a Vivo, a NET, tá legal? A internet vai custar a ele R$120 por mês e o Estratégia Concursos vai reembolsar a ele esses R$120 todos os meses. Tá legal? Tudo isso consta do contrato por escrito. E vejam só, estas utilidades, esses equipamentos que a Estratégia forneceu, esses reembolsos pelas despesas que o empregado está incorrendo no trabalho remoto, nada disso será considerado salário, nada disso será considerado remuneração do empregado. Tá legal? Então, quando o Estratégia Concursos for calcular o 13º, o aviso prévio, as férias do Bruno, o FGTS, ele não terá que computar o valor dessas utilidades, tá legal? Já que são utilidades viabilizadas e fornecidas para o trabalho, para a prestação dos serviços, tá legal? Entendido até aqui? Muito bem. O artigo 75E, já caminhando para o final desse bloco relacionado ao teletrabalho, diz que o empregador deverá, então o empregador deverá instruir os seus empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. E ainda, o empregado deverá assinar um termo de responsabilidade, olha só, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Aqui é o seguinte, pessoal. O Estratégia Concursos chega lá para o Bruno e fala, olha, Bruno, você trabalha ali nessa atividade, né? Muitas vezes digitando, enfim. Eu vou instruí-lo a fazer o seguinte, a cada 50 minutos de trabalho, ou a cada 2 horas de trabalho, enfim, eu vou instruí-lo a parar um pouquinho, levantar, né? Vai lá, toma um cafezinho, toma uma água, né? Dá uma espreguiçada, né? Alonga aí as articulações, dê um tempo para que suas articulações sejam lubrificadas, legal? A fim de que você não contraia uma doença do trabalho, não contraia lá uma lerdorte, né? Uma lesão por esforço repetitivo, legal? Então o empregador vai lá e instrui o Bruno, instrui o empregado, expressa e ostensivamente quanto a esses cuidados, e ele vai além de instruir, o Estratégia fala assim, olha, assina esse termo de responsabilidade, dizendo que você se compromete a seguir todas estas instruções, legal? E o Bruno vai lá e assina o termo de responsabilidade, tudo isso com vistas a dificultar uma eventual responsabilização do empregador em razão de uma doença do trabalho, de um acidente de trabalho que o Bruno possa incorrer. Legal? Então, o objetivo aqui do 75E é justamente
diminuir as chances da ocorrência de doenças do trabalho e acidentes do trabalho e, acima disso, né, diminuir ou ao menos reduzir o risco do empregador ser condenado futuramente em razão de um teletrabalhador ter adquirido uma doença do trabalho. Inclusive é um dispositivo bastante criticado pela doutrina, já que acaba transferindo um certo ônus para um empregado quanto à manutenção de um ambiente de trabalho, né, de baixo risco laboral. Legal? Bem, vamos ver como isso aparece em prova. Vejam essa questão. Ela vai cobrar uma série de aspectos relacionados ao teletrabalho que acabamos de estudar. Então diz lá, no tocante à prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho, considere. Primeiro item, diz que considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, legal, com a utilização de tecnologias da informação e de comunicação, bacana, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. Isso aqui está correto, é uma transcrição do 75B da CLT. Legal? 2. Poderá ser realizada a alteração, e aí vem, atenção, entre regime presencial e de teletrabalho, aquela cláusula genérica, qualquer que seja o sentido da mudança, desde que haja mútuo acordo entre as partes e isto seja registrado em aditivo contratual. Também está correto. O artigo 75C, parágrafo 1º. 3. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento descaracteriza o regime de teletrabalho e errado. Ao contrário, não descaracteriza. Está contrariando aquela regrinha do 75B, parágrafo único. E 4. O empregador não terá como instruir o empregado quanto às precauções ao tomar, a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho, uma vez que não terá como fiscalizar o ambiente de trabalho do empregado. Aí está errado. Ao contrário, ele estará obrigado a instruir o empregado, expressa e ostensivamente, quanto a estas precauções. Então, 1 e 2 corretas, 3 e 4 estão erradas. 1 e 2 corretas, nosso gabarito aqui é a letra D. Para nós encerrarmos este bloco de teletrabalho, eu trago para vocês este mapa mental que sintetiza os principais aspectos que nós estudamos. Teletrabalho é aquele no qual preponderantemente ocorre fora das dependências do empregador. O empregado pode sim comparecer às dependências do empregador para atividades específicas e ele continua sendo um teletrabalhador. Esta condição de teletrabalhador, as funções desempenhadas devem ser registradas no contrato de trabalho, pressupõe-se o contrato por escrito. É possível a mudança de regime, sendo que do regime presencial para o de teletrabalho, essa alteração ocorre apenas bilateralmente, depende de mútuo acordo. Já o caminho inverso do teletrabalho para o regime presencial pode se dar tanto bilateralmente ou unilateral, aquela situação em que o empregado fica de corpo mole, sendo unilateral, transição de 15 dias, em todos os casos, aditivo contratual. Tá legal? O teletrabalhador ele foi excluído do controle de jornada. Então, importante nós até detalharmos um pouco mais isso aqui. É uma regra que decorre lá do artigo 62, inciso 3º da CLT, e prevê o seguinte, prevê que assim como os gerentes, e assim como os gerentes em geral, e assim como os trabalhadores externos, os teletrabalhadores, eles foram excluídos do controle de jornada. E como a jornada deles não é mais controlada, como regra geral, eles não têm mais direito à hora extra decorrente ali da sobrejornada, eles não fazem mais jus adicional noturno, tá legal? Todas aquelas regras, todos os direitos que foram previstos lá em um capítulo específico da CLT relacionado à duração do trabalho, os teletrabalhadores não farão jus a eles. Tá legal? Daldi, mas isto é injusto. Amigos, é uma contrapartida pelo empregado trabalhar na sua própria residência, onde ele bem entender. Legal? Então ele acaba sendo o dono ali do próprio horário, em tese. Legal? Se ele é o dono do próprio horário, não faria sentido pagar a ele horas extras, adicional noturno e outras repercussões decorrentes do controle de jornada. Agora, a doutrina, e até o antigo Ministério do Trabalho já vinham entendendo que se um trabalhador ele labora ali em regime não presencial, legal?
e ele continua sendo submetido a controle de jornada, aí esquece o que eu disse, legal? Se o teletrabalhador continua sendo submetido a controle de jornada, tem-se entendido, embora não conste expressamente da CLT, tem-se entendido que aí sim ele continuaria fazendo jus a todos esses direitos que nós comentamos. Então o teletrabalhador submetido ao controle de jornada, ele foge à regra geral e ele passaria a fazer jus a todos esses direitos: adicional noturno, hora extra e por aí vai. Legal? Bem, já vimos que os equipamentos de trabalho e eventuais reembolsos, as responsabilidades relacionadas a eles serão previstas em contrato escrito e o fornecimento dessas utilidades não tem natureza salarial. Quanto a doenças e acidentes do trabalho, o empregador instrui, expressa e ostensivamente os empregados que assinam um termo de responsabilidade. E por fim, teletrabalho é um dos temas nos quais em relação aos quais o negociado prevalece sobre o legislado. Consta lá no artigo 611-A da CLT. Tá legal? Ou seja, algumas dessas regras que nós estamos estudando aqui, que constam da CLT, elas podem ser contrariadas por meio de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva do trabalho. É isso que é o negociado prevalecendo sobre as regras da lei, sobre o legislado. Legal? Então, o teletrabalho é um destes assuntos. E com isso, amigos, nós encerramos aqui este bloco a respeito do teletrabalho. Espero que tenha sido útil.